Antes de qualquer oração, eu quero te convidar a desacelerar por alguns instantes. Respire fundo, silencie o coração. Em meio a tantos ruídos, cobranças e pressões diárias, existe algo que a nossa alma deseja mais do que respostas: presença. Hoje, mais do que palavras bonitas ou rituais religiosos, Deus quer nos oferecer algo vivo, real e profundo. A mensagem de hoje gira em torno de uma verdade poderosa dita pelo próprio Jesus. Em João 4,14, ele declara: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Essas palavras não foram ditas dentro de um templo, nem para pessoas que aparentavam ter tudo sob controle. Elas foram ditas em um lugar simples, ao lado de um poço, sob o sol forte do meio-dia, para alguém cansada, ferida e cheia de perguntas internas. E isso revela algo essencial sobre o coração de Jesus. Ele não espera você estar forte para se aproximar. Ele se aproxima exatamente quando você está fraco. Jesus continua fazendo isso hoje. Ele encontra pessoas esgotadas emocionalmente, espiritualmente secas, tentando sobreviver com pequenas doses de esperança. Ele não aponta o dedo, não acusa, não exige mudanças imediatas. Ele oferece água viva, uma presença que preenche por dentro aquilo que o mundo nunca conseguiu preencher. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo um cansaço que não é só físico, um vazio que não se resolve com descanso, distração ou conquistas. Essa sede tem nome, é a ausência de algo eterno. E Jesus ainda está dizendo: se você soubesse o que eu tenho para te dar, você me pediria. Escreva nos comentários amém se você sente que Deus está falando com você agora e deseja continuar nessa mensagem. A Bíblia diz que Jesus estava viajando e era necessário passar por Samaria. Isso parece apenas um detalhe geográfico, mas não é. A maioria das pessoas evitava aquela região. Havia história, rejeição, preconceito, feridas antigas. Samaria era um lugar marcado por divisões e julgamentos. Mesmo assim, Jesus escolheu passar por ali. Não porque fosse o caminho mais curto, mas porque havia alguém que precisava encontrá-lo. Isso nos ensina algo profundo. Jesus não foge dos lugares quebrados, nem das histórias complicadas. Ele entra exatamente onde outros passam longe. Ele se senta onde ninguém quer sentar. Ele fala com quem todos aprenderam a ignorar. Jesus chega a um poço por volta do meio-dia, o horário mais quente do dia. É ali que uma mulher samaritana aparece para tirar água. Normalmente, as mulheres iam ao poço pela manhã ou no fim da tarde, quando estava mais fresco e quando iam juntas. Mas ela veio sozinha, no calor, no silêncio. Isso revela muito. Ela provavelmente estava evitando pessoas, olhares, comentários, julgamentos. Quantas vezes fazemos o mesmo? Mudamos rotinas, evitamos ambientes, nos escondemos emocionalmente para não lidar com a dor ou com o peso do passado. Mas mesmo ali, no horário mais improvável, Jesus já estava esperando. Ele inicia a conversa com algo simples: "Você pode me dar um pouco de água?" Não há acusação, não há sermão, não há cobrança, apenas um pedido sincero e humano. Jesus quebra barreiras sociais, culturais e espirituais com uma simples conversa. Onde todos viam um rótulo, ele via uma alma. Isso revela o coração de Deus. Ele não começa te confrontando, ele começa se aproximando. Ele fala com gentileza antes de falar com profundidade. Ele cria espaço seguro antes de tocar nas feridas. E assim, ele faz conosco também. Se você já se sentiu invisível, evitado ou indigno, saiba disso. Jesus ainda escolhe sentar-se ao seu lado. Declare nos comentários: glória a Deus, se você crê que Jesus te encontra exatamente onde você está hoje.
Quando Jesus começa a falar com aquela mulher, ela pensa que ele está falando apenas de água comum, de baldes, de poços, de esforço diário. E isso é compreensível, porque muitas vezes também fazemos o mesmo. Interpretamos as palavras de Deus de forma superficial, quando Ele está tentando nos conduzir a algo muito mais profundo. Jesus então revela algo essencial. Todo aquele que beber desta água terá sede outra vez. Em outras palavras, existem fontes que aliviam por um momento, mas não sustentam a alma. Quantas vezes buscamos satisfação em coisas que parecem promissoras, mas logo nos deixam vazios novamente? Conquistas, reconhecimento, dinheiro, relacionamentos, distrações, tudo isso pode até aliviar por um tempo, mas a sede sempre volta, porque nenhuma dessas fontes foi criada para ocupar o lugar que só Deus pode preencher. Jesus não está falando apenas de hábitos externos. Ele está falando da sede interior, daquela inquietação silenciosa que surge quando estamos só se sentindo incompletos, mesmo quando tudo parece estar bem por fora. Ele está revelando que o problema não é beber água, é beber da fonte errada. Então, ele faz uma promessa que muda tudo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Repare, não é um copo, não é uma reserva limitada, não é algo que acaba rápido. É uma fonte, algo vivo, constante, que brota de dentro para fora. Isso significa que quando Deus nos preenche, não dependemos mais de circunstâncias para ter paz. Essa fonte não elimina os desafios da vida, mas muda a forma como enfrentamos cada um deles. Você pode estar cansado, mas não vazio, pressionado, mas não derrotado, fraco, mas sustentado. Talvez hoje Deus esteja te mostrando que você tem insistido em poços que nunca foram feitos para te sustentar. E Ele está te chamando para algo melhor, mais profundo, mais verdadeiro. Escreva nos comentários "Eu recebo", se você deseja beber da fonte certa e deixar Deus preencher o que está seco dentro de você. A conversa entre Jesus e a mulher começa a ir mais fundo. Ele não fica apenas no nível da necessidade superficial. Em determinado momento, Jesus toca em áreas sensíveis da vida dela. Ele revela que conhece sua história, seus relacionamentos quebrados, suas dores escondidas. E isso poderia ter sido um momento de vergonha, mas não foi. Jesus não expõe para humilhar, ele revela para curar. Ele não usa a verdade como arma, mas como remédio. Essa é uma diferença poderosa. Muitas pessoas usam a verdade para acusar, lembrar erros, reforçar culpas. Jesus usa a verdade para libertar. Ele mostra que sabe de tudo: o passado, as falhas, as decisões erradas, e mesmo assim permanece ali, presente, acessível, amoroso. Aquela mulher não foge, ela não se fecha. Ela se aproxima ainda mais, porque quando a graça encontra a verdade, o coração finalmente se sente seguro para ser honesto. É a graça que nos dá coragem para encarar quem realmente somos. Quantas vezes evitamos Deus justamente porque achamos que Ele só vai nos lembrar do que fizemos de errado? Mas Jesus prova o contrário. Ele mostra que conhecer nossa história não é um motivo para rejeição, é um motivo para restauração. Ele não diz, arrume sua vida e depois volte. Ele diz, venha como está e eu cuidarei do resto. Talvez hoje Deus esteja tocando em áreas do seu coração que você preferiu ignorar por muito tempo. Não para te ferir, mas para te curar. Não para te condenar, mas para te libertar. Ele não se afasta quando vê suas falhas. Ele se aproxima ainda mais. Esse é o tipo de encontro que transforma uma alma seca em terreno fértil. Declare nos comentários, Deus me conhece e ainda assim me ama. Se você crê que a graça de Jesus é maior que o seu passado. Aquela mulher chegou ao poço buscando água para sobreviver mais um dia, mas ela saiu dali carregando algo muito maior do que imaginava. Ela não teve apenas uma conversa inspiradora.
Ela teve um encontro com a presença de Deus. E quando a presença de Deus nos alcança, nada permanece igual. Muitas vezes pensamos que a mudança começa do lado de fora. Novas atitudes, novas decisões, novos comportamentos. Mas Jesus mostra que a verdadeira transformação começa por dentro. Primeiro ele preenche, depois ele muda. Primeiro ele cura o coração, depois ajusta o caminho. É por isso que Jesus oferece água viva antes de exigir qualquer coisa. A presença vem antes da correção. O amor vem antes da mudança. Quando Deus nos preenche, o desejo por velhos hábitos começa a perder força. Não por obrigação, mas porque algo melhor passou a ocupar aquele espaço. A Bíblia diz que aquela mulher deixou seu cântaro para trás. Isso é simbólico. O objeto que representava sua antiga busca perdeu importância. Quando encontramos a fonte verdadeira, os velhos poços deixam de fazer sentido. Quantas coisas você ainda tem carregado que Deus já quer que você deixe para trás? Culpa, medo, dependência emocional, tentativas frustradas de se sentir completo. A presença de Deus não apenas consola, ela reorganiza prioridades. Ela muda a direção do coração. Talvez você esteja tentando mudar sem antes se permitir ser preenchido. Mas hoje Deus te lembra, não é força, é fonte. Não é esforço humano, é vida divina fluindo de dentro para fora. Quando Jesus se torna a fonte, a paz deixa de ser frágil. A esperança deixa de depender das circunstâncias. A fé deixa de ser apenas discurso e passa a ser experiência. Escreva nos comentários, eu quero a presença de Deus, se você deseja ser transformado de dentro para fora. Depois de encontrar Jesus, aquela mulher faz algo inesperado. Ela volta para a cidade, a mesma cidade que evitava, as mesmas pessoas de quem fugia. Agora ela não se esconde mais. Algo dentro dela mudou. Quem foi preenchido pela presença de Deus não consegue permanecer em silêncio. Ela não volta com um discurso teológico elaborado. Ela não volta dizendo que sabe tudo. Ela simplesmente compartilha o que viveu. Um encontro real produz um testemunho autêntico. E isso tem poder. O mais bonito é perceber que Jesus não esperou ela estar pronta para usá-la. O encontro veio primeiro, o impacto veio depois. Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os que se permitem ser cheios dele. Isso nos ensina que o testemunho não nasce da perfeição, mas da transformação. Pessoas são alcançadas não por vidas sem falhas, mas por vidas tocadas pela graça. Quando Deus muda você por dentro, isso começa a transbordar naturalmente nas palavras, nas atitudes e nas relações. Talvez você pense que não tem nada para oferecer, mas se Deus te encontrou, isso já é uma mensagem. Se Ele te levantou, isso já é um testemunho. Se Ele te sustentou em dias difíceis, isso já glorifica o nome dEle. A presença de Deus não é feita para ser acumulada, ela é feita para transbordar. E quando transborda, alcança pessoas que você nunca imaginou alcançar. Declare nos comentários, minha vida vai glorificar a Deus, se você deseja que outros sintam o amor de Jesus através de você. Muitas pessoas acreditam que sentir-se espiritualmente seco é sinal de fracasso, mas a Bíblia mostra o contrário. A sede da alma não é um erro, é um sinal. É o coração reconhecendo que precisa de algo maior do que ele mesmo. O salmista expressa isso com honestidade quando diz: assim como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele não finge estar bem. Ele não disfarça a necessidade. Ele admite a sede. E é exatamente aí que Deus se manifesta. Deus nunca rejeitou um coração sedento. Ele rejeita a autossuficiência, mas acolhe a dependência. A presença de Deus não é um prêmio para os fortes, é um presente para os famintos. Por isso, o convite bíblico é tão claro.
Venham todos os que têm sede. Talvez hoje você esteja cansado de tentar ser forte o tempo todo, cansado de manter aparências, cansado de carregar peso sozinho. Deus não te pede força agora. Ele te pede sinceridade. Ele não te pede desempenho. Ele te pede entrega. A sede nos coloca na posição correta, dependentes. E é nessa posição que somos cheios. Quando admitimos que precisamos, abrimos espaço para Deus agir. Quando paramos de fingir, começamos a ser restaurados. Você não precisa se afastar por se sentir seco. Você precisa se aproximar, porque é no lugar da sede que a água viva flui. Escreva nos comentários: eu tenho sede de Deus, se você reconhece essa necessidade e escolhe se aproximar dele hoje. Jesus faz uma afirmação extraordinária quando diz que a água que ele dá se torna uma fonte dentro de nós. Isso muda completamente a forma como entendemos a presença de Deus. Não é algo que visitamos ocasionalmente. Não é limitada a um lugar ou a um momento específico. É algo que passa a habitar em nós. Isso significa que a presença de Deus vai com você para o trabalho, para a casa, para os momentos de pressão e para os momentos de silêncio. Ela está presente nas decisões difíceis, nas conversas delicadas e até nos dias em que tudo parece comum. Você não apenas entra na presença de Deus, você passa a carregá-la. Muitas pessoas pensam que só podem sentir Deus em ambientes espirituais, em cultos ou momentos específicos de oração. Mas Jesus revela algo maior. Quando Ele se torna a fonte, a vida inteira se transforma em espaço de encontro. Até o cotidiano se torna sagrado. Essa fonte interior se manifesta de maneiras simples, mas poderosas. Ela traz paz quando a ansiedade tenta dominar, traz clareza quando a confusão se instala, traz descanso mesmo em meio à rotina pesada. Não é ausência de problemas, é presença de Deus no meio deles. Talvez você tenha pedido para Deus mudar circunstâncias, quando, na verdade, Ele quer te fortalecer por dentro para atravessá-las. Quando a fonte está ativa, você não depende mais de condições externas para se manter firme. Jesus mais tarde reforça isso dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso verdadeiro não vem de fugir da vida, mas de ser preenchido por Deus enquanto se vive. Declare nos comentários: a presença de Deus está comigo. Se você crê que essa fonte vive dentro de você hoje. Um detalhe poderoso da história é que depois do encontro com Jesus, a mulher deixa o cântaro para trás. Aquilo que representava sua antiga busca, seu esforço diário, sua dependência constante, perde o valor. Quando a água viva entra, os velhos poços deixam de ser prioridade. Isso fala diretamente conosco. Todos nós temos poços aos quais recorremos quando estamos cansados, ansiosos ou vazios. Alguns são visíveis, outros são silenciosos. Às vezes buscamos alívio em pessoas, em aprovação, em controle, em distrações ou até em excessos. Mas nada disso sustenta a alma por muito tempo. Jesus não apenas nos convida a beber algo novo. Ele nos chama a parar de voltar ao que nunca funcionou. Não por imposição, mas por comparação. Quando experimentamos a presença verdadeira, o que era substituto perde a força. Essa é uma decisão diária. Toda vez que a ansiedade surgir, você escolhe onde vai beber. Toda vez que o medo aparecer, você escolhe qual poço procurar. E Jesus continua dizendo: venha a mim. Não porque você é fraco, mas porque Ele é a fonte. Deus quer te ensinar a reconhecer os sinais da sede antes que você corra para os lugares errados. Ele quer te lembrar com mansidão onde a vida realmente flui. E quanto mais você bebe dele, menos atraentes os velhos poços se tornam. Talvez hoje seja o dia de deixar alguns cântaros para trás. Não por obrigação, mas porque você encontrou algo melhor.
Escreva nos comentários: eu deixo os velhos poços, se você escolhe beber da água viva de Jesus. Agora que caminhamos por essa história, o convite de Jesus se torna pessoal. Ele não está falando apenas com a mulher samaritana. Ele está falando com você, exatamente onde você está agora. Talvez sentado, ouvindo em silêncio, carregando cansaços que ninguém vê. A voz de Jesus continua a mesma: venha e beba. Ele não te chama para um gole rápido, nem para uma oração apressada. Ele te convida a beber profundamente, a se voltar para Ele com o coração aberto, sem máscaras, sem fingimento. A presença de Deus não é algo que se força, é algo que se recebe. Quando você escolhe beber da fonte, algo começa a mudar por dentro. A paz começa a substituir a inquietação. A força retorna aos poucos. A esperança, que parecia distante, volta a brotar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora você não está mais vazio enquanto enfrenta a vida. Jesus ainda encontra pessoas cansadas, ainda se senta junto a poços, ainda fala com corações sedentos. Ele não exige performance espiritual. Ele oferece relacionamento. Ele não pede perfeição. Ele oferece presença. Hoje, faça essa escolha simples e poderosa: permanecer na fonte. Voltar para Jesus sempre que a sede aparecer. Lembrar que você não precisa buscar em outros lugares aquilo que só Ele pode dar. Que a presença de Deus se torne uma fonte constante dentro de você. Que ela te acompanhe nos dias bons e nos dias difíceis. Que ela renove sua fé, restaure sua alegria e fortaleça seu coração. Se você escolhe beber profundamente da presença de Deus hoje, declare nos comentários: eu escolho a água viva. Que essa declaração seja seu lembrete diário. Amém. Se essa mensagem falou com você, não foi por acaso. Deus sabia exatamente onde te encontrar hoje. Este canal existe para isso: levar você diariamente à presença de Deus, mesmo nos dias em que a alma está cansada, seca ou sem forças. Inscreva-se agora para não caminhar sozinho. Aqui, todos os dias, nós bebemos da fonte certa. Aqui você encontra palavras que renovam, orações que fortalecem e mensagens que restauram o coração. Ative o sininho para não perder nenhum momento de oração e reflexão. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa também esteja com sede, mesmo sem saber. Que a presença de Deus continue fluindo em você. Nos vemos no próximo encontro.